Irmãos, mais uma vez vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã, desta vez no livro de Gênesis, capítulo 16. Nós iremos continuar as exposições nesse livro e nesta manhã nós iremos tratar do capítulo 16 desse livro. Livro do Gênesis, capítulo 16. A princípio, irmãos, nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6. E ao longo da exposição, nós iremos ler o restante do capítulo. Em outras palavras, a nossa meditação, a nossa exposição será em todo o capítulo 16. A princípio, leremos os versículos 1 ao 6. E à medida em que nós avançarmos, nós vamos lendo os demais versículos. Ouça com atenção, com fé, a palavra de Deus, pois ela nos diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que for melhor, o que melhor te parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Vamos rogar ao nosso Deus que, por graça, o Deus de misericórdia, o Deus que vê, possa falar aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, porque de fato, ó Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus que vê a nossa aflição, o Senhor é o Deus que vê as nossas angústias, as nossas necessidades. O Senhor vê como os nossos pecados muitas vezes nos levam por caminhos precipitados. E o Senhor também vê como os nossos pecados trazem consequências terríveis sobre as nossas vidas. E em tudo isso, o Senhor olha para nós com graça, com bondade e com misericórdia. O Senhor vê, Senhor Deus, como muitas vezes nós buscamos atalhos para as nossas vidas e esses atalhos nos levam para caminhos maus. E nesses momentos o Senhor então nos resgata, o Senhor olha com bondade e com misericórdia para nós. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor, o Deus que vê, o Deus que nos vê, possa nessa manhã, ó Pai, falar aos nossos corações por meio da Tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Uma vez nós estávamos viajando para Recife e era um dia muito chuvoso. Teve um acidente na pista muito antes da gente chegar, no local. Um caminhão havia tombado e por causa desse acidente a estrada ficou parada. E a verdade é que a gente chegou no engarrafamento em torno de meio-dia. E acabou passando o tempo, passando as horas e a gente não conseguia sair de jeito nenhum do engarrafamento. Deu 1h da tarde, 2 horas, 3 horas, 4 horas da tarde e a gente não havia andado nem 1 quilômetro. E então a gente tentou buscar rotas, buscar atalhos que pudessem tirar a gente de lá. E então um desses aplicativos de rota ofereceu uma rota alternativa, um atalho onde a gente poderia cortar o caminho e passar pelo engarrafamento.
E nós, então, pensamos, não, o que pode acontecer de errado se nós fizermos isso? Então, nós seguimos por esse atalho, nós e muitos outros carros que iam seguindo, mas logo que a gente entrou nesse atalho, a gente percebeu que esse não era o melhor caminho, pelo contrário. A gente começou a perceber que nós estávamos numa estrada de barro, uma estrada toda acidentada. Como era um dia de chuva, a estrada estava em boa parte alagada e só tinha canavial de um lado e do outro. E todos os carros indo na mesma direção e a gente sem muita esperança de que as coisas iriam dar certo. Num determinado momento, então, os carros começam a voltar, não é? E aí, então, a nossa desesperança aumentou ainda mais. E quando nós vimos, por causa da chuva, existia uma poça de água, um alagamento tão grande que era impossível os carros passarem. No final das contas, a gente perdeu entre meia hora e 40 minutos nesse atalho, acabou voltando para onde a gente estava. Agora já não era mais 4 horas, mas era 5 horas da tarde, e a gente estava no mesmo lugar, o carro estava mais sujo e nós havíamos passado por situações, no mínimo, duvidosas. A verdade, irmãos, é que quando nós tentamos pegar atalhos em nossas vidas, muitas vezes isso acontece. Muitas vezes nós achamos que sabemos o melhor caminho, nós achamos que temos um trunfo na mão, um caminho secreto na mão, um atalho secreto pelo qual nós podemos cortar, muitas vezes, os engarrafamentos que nós prevemos. E a verdade é que muitas vezes os nossos atalhos não funcionam tão bem assim. A verdade é que as nossas alternativas para o caminho mais longo muitas vezes nos levam para um caminho pior, para um caminho no qual nós não conseguimos mais sair, ou caminhos dos quais, para sair, nós vamos ter que enfrentar grandes lutas e grandes aflições. Nas últimas semanas, irmãos, nós temos visto a história de Abraão, nós temos visto como a história desse servo de Deus, escolhido por Deus, eleito por Deus para ser o abençoado e o abençoador das nações, tem nos levado, tem nos conduzido até aquilo que nós lemos no capítulo 16. Em especial, na última semana, na semana passada, no capítulo 15, nós vimos como Deus reafirma a Abraão as suas promessas. Ainda no capítulo 12, Deus havia prometido a Abraão que a sua bênção estaria sobre ele e que ele teria uma grande descendência, que essa grande descendência herdaria uma terra e que através de Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas chegamos então ao capítulo 15 e nada havia mudado aparentemente. Abraão e Sarai estavam mais velhos do que estavam no capítulo 12 e eles ainda não haviam tido o filho prometido, a descendência não havia ainda chegado. O capítulo 15, então, girou em torno desse questionamento: quando o Senhor irá cumprir a sua promessa? Então, o Senhor responde a essa dúvida, o Senhor reafirma as suas promessas, e nós vimos como ele faz isso no capítulo 15. Nos versículos de 1 a 6, o Senhor renova as suas promessas a Abraão, e a partir do versículo 7 do capítulo 15, o Senhor faz uma cerimônia de confirmação da sua aliança com Abraão. E nessa aliança Deus garante, na verdade, nessa aliança, nessa cerimônia, Deus afirma que Ele mesmo é a garantia de que as suas promessas irão se cumprir. Tudo perfeito, então. Deus reafirmou suas promessas, Deus afirmou que Abraão de fato teria uma grande descendência, que as promessas iriam se cumprir na vida dele. Deus disse que Ele mesmo era a garantia e que todas as suas palavras de fato se cumpririam. Agora está tudo certo. Agora não tem mais nenhuma dificuldade, agora é só crer, só confiar e esperar as promessas se cumprirem. Mas é então que nós lemos o capítulo 16 e uma reviravolta acontece. Algo inesperado aqui acontece de fato. Abraão tinha as promessas, Abraão tinha a certeza do cumprimento, porque afinal de contas Deus era a garantia, mas um atalho surge no caminho. Um caminho alternativo ao caminho de Deus surge. Uma proposta alternativa ao plano de Deus se apresenta a Abraão e a Sarai, e eles preferem esse caminho alternativo. Nosso coração, irmãos, assim como o coração de Abraão e de Sarai, pode nos levar a cometer erros terríveis que trazem sérias consequências sempre quando nós tentamos entrar por atalhos e caminhos alternativos à vontade de Deus.
A verdade é que a tentativa de Sarai e de Abrão de apressar o cumprimento das promessas que nós lemos aqui no capítulo 16 fazem eles caírem numa armadilha terrível de pecado. E através dessa narrativa de uma precipitação de Abraão e de Sarai, nós aprenderemos nessa manhã que as nossas tentativas de realizar as promessas de Deus são precipitadas, mas em sua graça, o Deus que vê age com bondade. As nossas tentativas de realizar as promessas de Deus são precipitadas, mas o Deus que vê age com graça e com bondade sobre nós. Veremos isso primeiro a partir dos versículos de 1 a 6 que nós já lemos, e nós veremos então que as nossas tentativas, irmãos, de realizar as promessas de Deus são sempre precipitadas. Veja que o capítulo 16 começa lembrando de um obstáculo que nós já conhecíamos, mas o autor faz questão de nos lembrar desse obstáculo para o cumprimento das promessas de Deus. O texto começa da seguinte maneira: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Lembre-se que desde o capítulo 11, o texto da palavra de Deus já havia nos dito que Sarai não podia ter filhos, que ela era estéril. E agora no capítulo 16, essa verdade é novamente lembrada. O povo de Deus é mais uma vez lembrado desse grande obstáculo para o cumprimento das promessas de Deus. Afinal de contas, a promessa é de que Abraão teria um descendente e que esse descendente, então, geraria uma grande descendência. Mas Sarai era estéril. Sarai não podia ter filhos. E sem filhos, irmãos, tanto um homem como o homem não poderia perpetuar o seu nome e garantir seu sustento. Além disso, uma mulher sem filhos era uma mulher sem prestígio na sociedade, era uma mulher que sofria com a frustração e que, da mesma maneira que o homem sem filhos, também iria passar dificuldades e apertos durante os dias da velhice. Mas, além de todo esse significado cultural que a esterilidade de Sarai traz, existia ainda uma questão maior. A esterilidade de Sarai era um desafio ao cumprimento das promessas de Deus. A grande questão é como Deus vai cumprir as suas promessas a Abraão se a sua mulher não pode ter filhos. Ela já tinha por volta de 65 anos de idade, provavelmente já entrando num período da vida onde ela não poderia mais naturalmente ter filhos. E diante dessa situação, então, o desespero de Sarai aumenta e ela decide tomar alguma decisão. Ela decide agir. Ela toma as rédeas da situação nas suas mãos e ela tenta, então, apressar o cumprimento das promessas de Deus, ou ela tenta, de fato, realizar as promessas de Deus. E veja, irmãos, que é interessante isso. Perceba que nas palavras de Sarai, na sua tentativa precipitada de cumprir as promessas de Deus, ela reconhece que é Deus quem dá a luz, é Deus quem dá filhos e quem tira os filhos também. Veja que Sarai afirma: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. É interessante isso. Sarai compreende muito bem que é o Senhor quem tem a sua vida nas mãos e é o Senhor quem dá filhos e quem também impede de ter filhos. Sarai sabe que ela não havia tido filhos até o momento porque Deus ainda não havia permitido. Mas ao mesmo tempo que ela fala isso, ela não parece crer de fato nisso, ou ela tenta encontrar um atalho para essa verdade no seu coração. Em outras palavras, ela crê que Deus é quem dá filhos e quem impede de ter filhos. E na sua mente, então, ela tenta encontrar um caminho alternativo para as promessas de Deus. Talvez Sara estivesse pensando da seguinte maneira: bem, se o Senhor está me impedindo de ter filhos, talvez Ele deseje que eu tenha filhos de uma outra forma. Se Deus não tem permitido que eu tenha filhos, talvez Ele esteja planejando a descendência de Abraão através de um outro meio, através de um outro caminho. Sarai, então, arquiteta um plano e de fato coloca seu plano em prática. Ela fala com Abraão a respeito da sua serva
da sua serva Agar. É interessante, irmãos, que essa serva não era uma serva comum, não era uma serva de toda a família, era uma serva especificamente de Sarai. Não era comum que mulheres ricas tivessem servas que fossem dela e prestassem obediência a ela e tomassem conta dela. Isso é muito comum, nós vamos ver isso inclusive com as mulheres de Jacó mais adiante. Sarai então tinha uma serva que prestava obediência a ela e que prestava serviços a ela, e o nome dessa serva era Agar, e o texto faz questão de dizer que ela era egípcia. Em outras palavras, ela, além de não ser Sarai, ela era de uma outra descendência. Como nós vimos, essa mulher não era da descendência de Sem, mas era de uma outra descendência, da descendência de Cã. E afinal de contas, Deus havia prometido que o descendente prometido iria vir através da descendência de Sem. Então nós temos o plano de Sarai, que é levar a sua serva até Abraão, para que Abraão se relacione com ela, e através desse relacionamento Agar tivesse um filho, e então através desse filho Sarai tivesse o seu tão almejado herdeiro, o seu filho. E é interessante, irmãos, porque essa situação parece muito estranha aos nossos ouvidos. Eu creio que nenhuma das irmãs aqui, ou pelo menos eu imagino isso, nenhuma das irmãs aqui estaria disposta a fazer algo parecido com o que Sarai está fazendo aqui. Inclusive, nessa manhã eu vi Rebeca dizendo: jamais que eu faria um negócio desse. Dar uma mulher para, mesmo que eu não tivesse filho, enfim, nunca faria isso. E eu creio que o pensamento de todas as irmãs é esse pensamento. Mas eu quero que as irmãs lembrem que nesse período da história era muito comum existirem barrigas de aluguel. E hoje a barriga de aluguel funciona de maneira diferente em geral, não é? Em geral há uma inseminação, e então há o ente que é formado ali é colocado numa barriga de aluguel, e essa barriga apenas gesta o bebê. Mas nesse período, obviamente, não existia esse tipo de barriga de aluguel. A barriga de aluguel funcionava da maneira como o texto nos relata. O marido tinha relações com uma outra mulher, e essa outra mulher gerava um filho, e esse filho era, por direito, filho do homem, por motivos óbvios, mas filho também da mulher que era senhora da serva. Em outras palavras, na ideia de Sarai, o que aconteceria era uma barriga de aluguel. Em outras palavras, Abraão teria uma relação com Agar, Agar teria um filho, mas esse filho não seria de Agar, esse filho seria de Sarai. E é interessante que existiam inclusive documentos na época que regulavam isso. E você pode observar isso, por exemplo, em Gênesis 30, na história de Jacó. Lembre-se que as mulheres de Jacó, elas dão as suas servas para que Jacó tenha relações com ela, e os filhos dessas servas são contados como filhos tanto de Lia como filhos de Raquel, por direito, apesar de serem biologicamente filhos das servas. Em outras palavras, Sara tem um plano muito bem arquitetado, um plano que juridicamente está correto, um plano que socialmente está correto e é aceito. Ninguém iria recriminar Sara, ninguém iria criticar Sarai por sua atitude. Mas mesmo sendo um plano perfeito em termos jurídicos e sociais, esse plano tinha uma falha terrível. Essa não era a vontade de Deus para a vida de Abraão e de Sarai. O plano de Sarai tinha uma falha terrível. O que ela planejava era um pecado contra Deus, era um pecado contra o Senhor. O que Sarai, irmãos, tentou fazer é criar um atalho para realizar o seu desejo de ter um filho, ou de dar um filho a Abraão, ao invés de confiar e esperar na promessa de Deus. E sim, irmãos, muitas vezes nós tomamos esse tipo de atitude. É assim que nós escolhemos agir, é assim que nós tomamos as nossas decisões muitas vezes. Sim, é verdade, a fé muitas vezes deve nos levar à ação, a agir, a tomar decisões, mas muitas vezes a fé nos leva a esperar. Esperar em Deus, esperar nas promessas de Deus, esperar na vontade de Deus. E é exatamente isso que Sarai não faz.
O texto nos diz que, de forma muito interessante, Abrão concordou com o plano da sua esposa. E aqui eu pergunto a você, você notou alguma semelhança com uma outra história? Talvez uma outra tradução faça você perceber essa semelhança de forma mais fácil. O texto nos diz que Abraão ouviu a voz de Sarai. Existe uma outra história onde um homem ouviu a voz da sua mulher para cometer um pecado. E é interessante que Moisés, o autor de Gênesis, faz questão de usar as mesmas palavras para descrever tanto o que o primeiro homem fez, quanto para descrever aquilo que Abraão fez. E é interessante, não é? Deus havia acabado de fazer uma aliança com Adão e logo em seguida ele ouve a voz da sua mulher e peca contra o Senhor e cai no pecado. Deus também faz uma aliança com Abraão no capítulo 15 e logo depois da aliança que Deus fez com Abraão, Abraão ouve a voz da sua mulher que lhe oferecia algo proibido. E ele então peca contra o Senhor. A história parece se repetir, na verdade a história está se repetindo com personagens diferentes. O homem de Deus, o Abraão, o escolhido do Senhor, o servo do Senhor, aquele que é o pai da fé, caiu em grande pecado. Porque mais uma vez ele preferiu ouvir a voz do seu coração ao ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor anunciou então a Adão as consequências do pecado dele, Deus disse a Adão: foi porque você ouviu a voz da sua mulher. Abraão segue os mesmos passos do seu pai. Ele segue a voz, ele ouve a voz da sua mulher e peca contra o Senhor. E lógico, irmãos, o texto não está nos ensinando que nós não devemos ouvir nunca a voz da nossa mulher. Esse não é o princípio que está sendo ensinado aqui. O princípio que está sendo ensinado é como o homem repete o mesmo ciclo que aconteceu anteriormente. Assim como Deus havia colocado um homem escolhido seu no jardim, o havia abençoado, havia feito aliança com ele e ele caiu, novamente isso acontece. Deus escolhe um homem, faz aliança com ele, coloca ele na terra prometida. O texto nos diz que já fazia 10 anos que ele morava na terra prometida e mais uma vez o escolhido de Deus, com quem Deus havia feito aliança, que estava na terra de Deus, escolhe pecar contra o Senhor e fazer o que é mal perante os teus olhos. Veja o que os versículos 3 e 4 nos dizem a respeito do cumprimento do plano. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Veja, a semelhança entre a história de Adão e Abraão não é acidental. Observe que na queda de Abraão e de Sarai, as mesmas palavras que foram usadas lá em Gênesis 3 são repetidas. O texto nos diz que Abraão tomou aquilo que a sua mulher havia dado, Adão tomou o fruto proibido, Abraão tomou a sua serva Agar e depois disso o pecado foi consumado. A esposa deu, o marido tomou e o pecado então foi realizado. Ao invés de protestar contra a ideia da sua mulher, ao invés de repreender e corrigir a sua esposa, Sarai, pela má ideia que ela teve, pela péssima ideia que ela teve, Abraão concorda com a sua esposa e segue a voz da sua esposa. Aquele que deveria ser o pai da fé decide apressar o cumprimento das promessas de Deus. Como nos ensina a própria palavra, um abismo chama outro abismo. E as consequências do pecado de Sarai e de Abraão vão logo surgindo sem muita demora. Logo que Agar descobre que está grávida, que estava grávida, ela despreza e humilha a sua senhora. E aqui nós temos uma consequência completamente inesperada do pecado.
Veja que interessante isso. Sarai havia arquitetado um plano perfeito para ter um filho com Abraão. Um plano juridicamente perfeito, socialmente perfeito, mas ela não podia prever as reviravoltas que iriam acontecer. Ela não poderia prever que a sua serva Agar iria menosprezá-la e humilhá-la. E nesse ponto nós devemos reconhecer duas coisas, irmãos. Primeiro, observe no texto que ninguém é inocente nessa história. O narrador aponta os erros de todos os personagens envolvidos aqui. Abraão pecou, Sarai pecou por motivos óbvios e até mesmo Agar pecou. E veja, sim, é possível que no começo da história Agar tenha sido a vítima aqui. Afinal de contas, ela era uma serva e foi obrigada a se deitar com o seu senhor. Sim, é possível que Agar fosse a vítima a princípio. Mas até mesmo Agar demonstra o seu coração pecaminoso quando ela se revolta contra a sua senhora. E talvez por vingança, talvez por soberba, não sabemos exatamente, ela decide se vingar, ou ela decide fazer o mal, para a sua senhora. E a segunda coisa, irmãos, que nós devemos perceber nessa narrativa é que quando nós tentamos de forma precipitada resolver o que só Deus pode fazer, normalmente as coisas não saem do jeito que nós esperamos. Quando a gente tenta resolver os problemas que estão além do nosso controle, quando nós tentamos apressar coisas que nós não podemos fazer, em geral, as coisas saem do nosso controle. Isso acontece, não é? Quando a gente tenta, muitas vezes, filar numa prova na escola, na faculdade, nós somos pegos. Isso acontece quando a gente tenta negligenciar de propósito alguns impostos e depois nós somos pegos na malha fina. Ou quando a gente tenta agir de uma maneira aqui, outra ali. Quando a gente tenta esconder alguma coisa de Deus, da igreja, da nossa família. E no final das contas os planos não acontecem do jeito que nós arquitetamos. Quando a gente tenta resolver os nossos problemas com mentiras, com soluções precipitadas, as coisas não funcionam do jeito que a gente, de acordo com o jeito que a gente deseja, e então nosso plano vai por água abaixo. A verdade, irmãos, é que sempre quando nós tentamos fazer aquilo que Deus quer, ou cumprir as promessas de Deus, nós agimos de forma precipitada e o resultado é sempre ruim. Veja que nos versículos 5 e 6, nós temos mais uma semelhança entre a história de Abraão e Sarai e a história de Adão e Eva. Veja o que Sarai diz a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a tua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Veja, irmãos, que novamente as semelhanças aqui são evidentes com Gênesis 3. Se em Gênesis 3, depois do pecado, um passa a culpar o outro, nós temos aqui novamente um casal que passa a jogar a responsabilidade do pecado um sobre o outro. Sarai olha para Abraão e diz: olha, ela me despreza, tudo isso está acontecendo por sua culpa. Sara diz: seja sobre você a afronta, a humilhação que foi feita sobre mim. Veja, a Sarai arquitetou todo o plano, mas agora que o plano deu errado, ela culpa o seu marido. Certamente as irmãs nunca fizeram isso. Nunca arquitetaram um plano e quando deu errado culparam o marido. Mas Sarai faz aqui. Sarai culpa o seu marido porque as coisas não haviam dado muito certo. E Abraão agora tem a sua possibilidade de jogar sobre Sarai a responsabilidade. E Abraão diz: você continua tendo controle sobre a sua serva. Faça o que for melhor. Faça o que melhor te parecer. E aqui, irmãos, Abraão parece tomar uma excelente decisão. Ele diz para sua mulher, amargurada, irada, revoltada, decidiu o que devia fazer com a mulher que estava grávida dele.
Imagine a sabedoria de Abraão aqui. E aqui, irmãos, a gente começa a perceber como o pecado cega até mesmo os maiores homens de Deus. Não precisa, irmão, ser um gênio para descobrir que vai dar errado isso. Não precisa ser um gênio para descobrir que uma mulher amargurada como Sarai iria humilhar a mulher que estava grávida do marido dela. Abraão teve uma saída brilhante para essa situação, e por causa dessa saída nós temos o que o verso 6 registra: Sarai humilhou a Agar de tal modo que ela fugiu da presença de Sarai. Nós não sabemos o que Sarai fez exatamente, mas o que nós sabemos é que ela humilhou, menosprezou a sua serva. E você percebe, irmãos, como tudo está errado aqui nessa história. Abraão está agindo errado, Sarai está agindo errado, Agar está agindo errado. E esse é o cenário, irmãos, sempre quando nós decidimos as nossas vidas de acordo com a nossa própria vontade, não de acordo com a vontade de Deus. Quando nós preferimos tomar decisões nas nossas vidas sem consultar aquilo que a palavra de Deus nos diz para fazer, essas coisas acontecem. Se Sarai e Abraão tivessem lembrado, não, Deus nos ensinou que o casamento é entre homem e mulher. Deus nos prometeu que o descendente prometido viria de nós e não de uma alternativa. Nada disso teria acontecido. Mas sempre que nós decidimos apressar os planos de Deus, fazer as coisas do nosso jeito, fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, as coisas saem do controle. E consequências inesperadas e terríveis vêm sobre nós. O que nós vemos, irmãos, é que todas as vezes que nós tentamos realizar as promessas de Deus, as nossas tentativas são precipitadas. O que nós veremos então agora na segunda parte do capítulo é que Deus, em sua graça, o Deus que vê, ele age com bondade. Veja que no versículo 7, então, um outro personagem é mencionado na história. Esse personagem é chamado de Anjo do Senhor. Quando o Anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Veja, irmãos, que nós temos esse novo personagem aqui, o anjo do Senhor. E a palavra traduzida por anjo também significa mensageiro, mensageiro do Senhor. E é interessante perceber que há essa função muito clara aqui. Esse personagem serve como um embaixador de Deus, um mensageiro de Deus que está trazendo a palavra de Deus a Agar naquele momento. E é interessante, irmãos, que há uma discussão para saber se de fato aqui nós temos um anjo do Senhor, como no caso do anúncio do nascimento de Jesus, por exemplo, em que um anjo visitou tanto Maria quanto José, ou se de fato aqui nós temos a imagem do anjo do Senhor, uma aparição de Deus, uma manifestação divina, como nós vemos em outros livros da Escritura. Ao que parece, irmãos, aqui de fato, essa presença do anjo do Senhor é melhor compreendida como a presença do próprio Deus, uma manifestação visível do próprio Deus. Afinal de contas, no livro de Gênesis, esse anjo do Senhor aparece em momentos importantes, momentos de crise. E como nós vamos ver lá na frente, Agar vai reconhecer que ela viu Deus, ela viu o Deus que a vê. Veja, quando o anjo do Senhor então encontra a Agar, ela estava junto a uma fonte de água no deserto. Veja que ali então, nesse encontro, nessa fonte, o anjo do Senhor pergunta a Agar: serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai?
A resposta de Sarai é muito clara: eu estou fugindo da presença da minha senhora, eu estou fugindo de Sarai. Por causa dos pecados cometidos, irmãos, veja o que estava acontecendo com Agar. O caminho que Agar estava seguindo, aparentemente é um caminho de volta para o Egito. Lembre-se, ela era egípcia, e quando ela foge da casa de Sarai, parece que a melhor alternativa para ela é voltar de onde ela saiu, voltar para a terra do Egito, para a sua terra. Mas o anjo do Senhor então aparece no meio do caminho e pergunta a ela para onde ela estava indo. Por causa do pecado de Agar, por causa da sua atitude contra Sarai, ao humilhar e menosprezar Sarai, Agar havia se afastado, não só de Sarai e de Abraão, mas havia se afastado inclusive da bênção de Deus. Lembre-se, a promessa de Deus para Abraão é de que Deus abençoaria Abraão, a sua descendência, mas todos os que estiverem em sua casa. Em outras palavras, ao ser serva de Abraão, Agar estava debaixo das bênçãos da aliança. Mas o pecado de Agar faz com que ela se afaste até mesmo da presença das bênçãos de Deus. Ela se afasta ainda mais do Senhor. E no meio do caminho, então, o anjo do Senhor vai ao seu encontro e manda ela voltar. Não só isso, o anjo do Senhor ordena que ela volte e que ela se sujeite à sua senhora. E aqui, irmãos, veja, essa não é uma tarefa nada fácil de ser feita. Muito pelo contrário, irmãos. Nós devemos lembrar que Sarai menosprezou Agar. Sarai humilhou Agar. Mas o anjo do Senhor manda ela voltar. É interessante, irmãos, que muitas vezes, diante de um conflito, nós temos duas alternativas, e os jovens vão lembrar bem disso. Nós podemos fugir ou nós podemos atacar. E o que acontece com Agar e Sarai mostra muito bem essas duas realidades. Diante do conflito, porque Agar a humilhava, Sarai então decide atacar, e a própria Sarai humilha, menospreza a sua serva. E diante desse conflito, então, Agar toma a atitude contrária, e Agar decide fugir. Ela foge do conflito. Ela foge do confronto com Sarai. E o que a palavra de Deus nos mostra, irmãos, é que todas essas duas atitudes são erradas. Essas duas atitudes são pecaminosas. Tanto a atitude de fuga, quanto a atitude de briga, de guerra. E aqui Agar poderia até mesmo pensar que estava fazendo algo correto. Afinal de contas, ela estava deixando a sua senhora, que queria humilhar, que queria fazer mal a ela, e estava então buscando paz na sua casa. Mas a alternativa de Deus não era essa. A alternativa de Deus era: volte e se submeta à sua senhora. O caminho mais fácil, irmãos, é fugir. O caminho mais fácil para Agar é fugir. Mas esse não era o caminho da vontade de Deus, esse não era a solução de Deus. A solução de Deus é que ela voltasse, reconhecesse os seus erros e se submetesse até mesmo a possíveis humilhações que viria de Sarai. E uma pergunta, irmãos, que nós devemos fazer ao nosso coração de fato é: será que nós estamos dispostos até mesmo a sermos humilhados para fazer a vontade de Deus? Será que nós estamos dispostos a ter pessoas pisando em nós, se isso significar fazer a vontade de Deus? Ou será que nós somos tão orgulhosos que nós preferimos fugir, não sermos humilhados, não sermos maltratados? Será que nós preferimos atacar quando nós somos confrontados? Será que nós preferimos fugir quando nós somos confrontados? Ou será que de fato nós nos humilhamos, nós nos submetemos para a reconciliação, para o arrependimento? Afinal de contas, Sarai precisava voltar. Aquele filho era filho de Abraão. Sara ainda era a sua senhora. Não era a insubmissão, não era a rebeldia que iria conquistar alguma coisa para Agar. Ela deveria seguir o caminho da submissão.
E a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós somos rebeldes, rebeldes contra Deus, rebeldes contra a autoridade que Deus nos deu, tanto as autoridades civis quanto autoridades na igreja. E nós achamos que a nossa rebeldia é o meio de fazer a vontade de Deus. Mas o Senhor nos ensina que o caminho é o caminho da submissão. Mesmo que isso signifique sermos humilhados, mas é o caminho da submissão. Observe que o anjo do Senhor traz a ordem, mas ele também traz promessas. Ele diz: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E nós aprendemos, irmãos, que sim, Deus prometeu que a descendência de Abraão seria grande. E é interessante, parece que essa descendência agora também inclui Ismael e inclui a descendência de Ismael. De tal modo que o anjo do Senhor disse: você está grávida, versículo 11, e você dará à luz um filho, e você chamará esse filho de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. E esse é exatamente o significado de Ismael. Ismael significa Deus ouviu. E é por isso que Agar iria dar esse nome ao seu filho, porque Deus havia ouvido o seu grito de aflição, o seu grito de angústia. E é interessante que Deus não promete alívio para Agar, não é? Pelo contrário, Deus diz: você vai voltar e talvez você seja humilhada por Sarai novamente. Mas Deus promete que estaria com ela. Deus promete que as promessas de uma grande descendência estariam com ela. E no verso 12, então, o anjo do Senhor afirma que aquele menino seria como um jumento selvagem entre os homens. E a imagem de um jumento selvagem, irmãos, é a imagem de quase um cavalo selvagem do que propriamente um jumento. E a ideia é de que aquele menino viveria de forma livre, selvagem, como um jumento selvagem. Em outras palavras, ele não se submeteria a ninguém, mas ele viveria de forma livre e ele confrontaria todos aqueles que se colocassem contra ele. O texto nos diz que a mão daquele menino seria contra todos e a mão de todos seria contra ele, ou seja, ele iria ser alguém indomesticável, vamos dizer assim. Ele não teria senhores, mas pelo contrário, ele seria, vamos dizer assim, briguento. Ele seria alguém que não pode ser dominado. Pelo contrário, ele mesmo quer dominar a todos. E é interessante que a frase final do versículo 12, na nossa tradução diz: habitará diante de todos os seus irmãos. Mas eu creio que a melhor tradução aqui não é que ele habitará ou viverá diante, mas sim que ele viverá contra seus irmãos. A NVI traduz dessa forma: ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. A ideia é essa, a ideia de que ele levantará a mão contra todos e ele sempre viverá em guerra, sempre viverá em conflito. E aqui mais uma vez nós devemos parar para perceber a consequência das más decisões de Sarai e de Abraão. Por causa das más decisões que eles tomaram, Ismael e a descendência de Ismael vai ser um grande problema para o povo de Deus e para a própria terra em muitas gerações. A partir do versículo 13, então, já próximo do fim do capítulo, nós temos a resposta de Agar às promessas de Deus. E veja o que os versículos 13 a 16 nos dizem. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome: Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, que fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão. Abraão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Agar, de fato, irmãos, viu a bondade do Senhor e reconheceu a bondade do Senhor, e ela dá então um título a Deus, confere o nome a Deus quando diz: Tu és o Deus que vê, ou Tu és o Deus que me vê. E aqui veja, irmãos, que de fato Deus olhou para Agar na sua aflição e na sua angústia. E ela então disse: neste lugar eu olhei para aquele que me vê.
Aquele lugar, irmão, se tornou então um memorial de que Deus visitou Agar e a viu na sua aflição. E aqui, irmãos, veja como Deus, no meio de todo esse pecado, no meio de toda essa perversidade, no meio de toda a iniquidade, de todos os lados aqui, Deus age com graça e com misericórdia como aquele que vê. A verdade, irmãos, é que as nossas más decisões na vida, aquelas decisões que nós tomamos de acordo com a nossa vontade e não com a vontade de Deus, trazem consequências terríveis para todos nós. E mesmo no contexto dessas consequências terríveis, Deus olha para nós e nos vê em nossa aflição e em nossa angústia. Mesmo que nós tomemos decisões terríveis e as consequências sejam pecados e consequências ainda mais terríveis, frutos do pecado, nós podemos ter certeza que há um Deus que olha para aquele que está angustiado e aflito e que clama por ele. Deus não é como um pai que avisa ao seu filho para não seguir um caminho, e quando o seu filho segue o caminho, ele diz: bem feito, eu avisei que você não deveria ter feito isso. Deus é um pai gracioso e amoroso que mesmo quando o seu filho não ouve a sua voz e toma uma decisão ruim e sofre com as consequências do seu pecado, ele olha com graça e com bondade. Nós podemos crer, irmãos, que há um Deus que nos vê e um Deus que olha para nós com graça e com bondade, mesmo quando nós escolhemos tomar atalhos que nos levam por caminhos maus, por caminhos pecaminosos. Muitas vezes nós queremos formar uma família e nós aceitamos casar com até mesmo pessoas que não são crentes, não professam a nossa fé, porque nós achamos que talvez essa seja a vontade de Deus. Mas Deus é tão gracioso que mesmo diante do nosso pecado, da nossa escolha, Ele nos abençoa, Ele nos ouve em nossa aflição, Ele nos socorre em nossa aflição. Muitas vezes nós sabemos que Deus não quer que nós formemos uma sociedade com alguém que é ímpio, alguém que não tem valores como os nossos, alguém que vai nos levar a pecar, mas nós escolhemos seguir por esse caminho porque nós prevemos os lucros no futuro. E quando os problemas vêm, as tragédias vêm, Deus então olha para nós com misericórdia, como Deus que vê. Muitas vezes nós escolhemos na igreja fazer a nossa própria vontade, seguir os nossos próprios caminhos, sem pensar de fato aquilo que Deus quer para nós, para o seu povo e assim por diante. Mas mesmo nessas circunstâncias, Deus olha para a sua igreja como Deus que vê. Mesmo quando a sua igreja toma caminhos equivocados, atalhos equivocados, Deus olha para nós como Deus que vê. Talvez você sofra com as consequências do seu pecado, talvez você sofra com as consequências das suas más decisões, mas nós devemos lembrar nessa manhã que há um Deus que nos vê em nossa aflição e em nossa angústia. Um Deus que ouve, um Deus que escuta, o Deus que nos atende. A verdade, irmãos, é que mesmo quando nós tomamos decisões precipitadas e até mesmo pecaminosas, que nos levam para longe do Senhor, que nos afastam da sua vontade, nós podemos crer que há um Deus no céu que nos vê em nossa aflição. Prova maior disso nós podemos ver em Jesus Cristo, pois a palavra nos ensina que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, seus inimigos. Deus nos amou quando nós éramos os seus inimigos. Ele nos viu quando éramos ainda filhos na ira. Esse é o Deus que vê. O Deus que nos viu e nos amou. O Deus que nos viu antes de todas as coisas existirem e nos escolheu. O Deus que nos viu quando ainda éramos pecadores e nos amou. Esse é o Deus que pode nos resgatar das consequências das nossas decisões erradas e pecaminosas. Esse é o Deus que pode nos fazer voltar dos atalhos equivocados que tomamos na vida. Creia no Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo, pois esse é o Deus que nos vê. Esse é o Deus que te vê. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, Pai.
Porque sim, muitas vezes tentando fazer as coisas da nossa forma, tentando apressar as tuas promessas, tentando realizar com as nossas próprias mãos os teus planos em nossas vidas, nós tomamos atalhos, tomamos decisões erradas e pecaminosas. Decisões que nos afastam do Senhor, decisões que nos fazem sofrer, que trazem aflição sobre nós. E nós te pedimos, ó Deus, perdão, porque muitas vezes nós escolhemos seguir o nosso coração, a tua vontade. Mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, nós oramos a Ti, crendo que há um Deus que nos vê, um Deus que em infinita graça, bondade e misericórdia olha para nós em nossa aflição e nos socorre sempre. Que o Deus que nos vê, o Deus que nos viu desde toda a eternidade, possa ser o consolo e o conforto nos dias de aflição e angústia que muitas vezes experimentamos por causa das nossas más decisões. Que por causa do amor de Deus em Cristo, daquele que nos vê, nós venhamos crer e confiar naquele que guia os nossos passos. Nós venhamos esperar, confiantes no Senhor. E assim, no tempo devido, experimentar de fato o cumprimento das suas promessas e das suas vontades em nossa vida. Assim que nós oramos, em nome de Cristo, nosso Redentor, o Deus que vê. Amém.